Se eu for fazer uma retrospectiva de tudo que aconteceu na minha vida nesses últimos 20 anos, eu diria que hoje eu tenho 20 anos de idade. Meu nome é Lindau Ahmad, sou ex-assessor jurídico do Ministério Público, ex-servidor do Poder Judiciário, mestre em Direito, especialista em Direito, professor da graduação de pós-graduação da Universidade de Santa Cruz do Sul, professor de Direito Penal e Processo Penal do CEISC, escritor e palestrante. A minha trajetória de estudo começou já na graduação, durante a faculdade de Direito. Eu trabalhava em algo que eu não gostava muito, que eu não curtia muito. E a faculdade de Direito era, na minha cabeça, a possibilidade de eu ter uma vida melhor, de eu ter um futuro melhor. Ao longo da faculdade de Direito, eu e a Natália, nós casamos e passamos a morar atrás da loja, trabalhar numa loja, atrás da loja, num local extremamente limitado em tempos de espaço. E eu costumo brincar que nós dividíamos, quando era úmido, né, quando tinha umidade, nós dividíamos espaço com as lesmas. Né? Toda vez que chovia, tinha umidade, as lesmas tomavam conta. Era algo que me deixava muito desconfortável. Tirar minha esposa de uma casa relativamente confortável para poder viver naquele local. E aquilo me impulsionava mais a estudar ao longo da graduação. E durante a graduação, a Natália, e eu fiz a graduação pensando em ser advogado, porque na minha cabeça era a forma mais rápida de eu sair daquele trabalho que eu não curtia e poder ter uma outra fonte de receita daquilo que poderia me dar prazer. E nesse meio tempo, a Natália acabou me inscrevendo para o concurso público do Poder Judiciário. E eu lembro que naquela época eu não estudava especificamente para concursos. Eu estudava bastante pra caramba porque eu sabia que em uma hora aquele estudo ia me ajudar. Em alguma hora eu ia aproveitar todo aquele conhecimento, aquele esforço que eu estava empregando, aquele conhecimento que eu estava acumulando. Não exatamente para concurso público, mas depois para exercício da advocacia. Em algum lugar, em algum momento, aquilo ia me ajudar. E aí tu vai fazer concurso público, isso deve acontecer contigo também. Quando você vai fazer, principalmente o primeiro concurso público, você vai naquela expectativa da reprovação, né? Tu vai naquela expectativa de que aquilo não é para ti. É como se tivesse que ter um mundo de candidatos, um monte de candidatos, milhares de candidatos. Porra, por que eu vou passar se tem milhares de candidatos que talvez estejam melhor preparados do que eu? Né? E isto é um sentimento e é uma percepção absolutamente natural de todo concurseiro. Independentemente disso, eu fui fazer a prova. E fiz a prova na primeira fase, eram 2 fases, fiz a primeira fase e tive uma boa pontuação, uma excelente pontuação. A segunda fase era a prova de datilografia e eu achei que tinha sido reprovado porque eu nunca na minha vida eu tinha datilografado, não sabia como é que fazia para datilografar naquela época. Peguei uma máquina emprestada, um Olivetti pequenininho do meu sogro e ficava treinando na loja. Pegava aquelas editoriais do Correio do Povo na época e ficava treinando, reproduzindo porque tinha um limite de tempo para você datilografar o texto que eles forneciam para você. E quando eu saí dessa prova, eu achei que tinha reprovado porque eu não achava o Y. Fiquei um tempão procurando o Y naquela porcaria de máquina e não conseguia achar. Eu achei que tinha reprovado. E um tempo depois, a Natália chegou com o Diário Oficial, que é era um jornal desta grossura, e nesse Diário Oficial constava o meu nome na lista dos aprovados. E naquele momento, quando eu vi o meu nome na lista dos aprovados, ali, a primeira coisa que me veio à cabeça foi mudei de vida. A primeira coisa que me veio à cabeça é, cara, vou ter um futuro melhor. A primeira coisa que me veio na cabeça é que, Natália, a gente vai viver. A gente vai viver. Antes de me formar, eu fiz a prova da OAB e fui aprovado. Dia 14 de outubro de 2000, a gente fez a prova da OAB. Só que eu não pude aproveitar porque no dia 27 de outubro de 2000, eu assumi no Poder Judiciário. Eu entrei no serviço público e fui me formar no dia 22 de dezembro de 2000. Então, tudo isso aconteceu num curto espaço de tempo. E a minha aprovação veio por conta daquele estudo que eu desenvolvia na expectativa de que em algum momento eu ia aproveitar. Então, cara, para mim a faculdade era tudo ou nada. Ou
eu fazia bem feito ou eu continuaria naquela vida que eu não curtia, aquela vida que não me fazia feliz. Eu tinha que estudar, eu tinha que me dedicar, eu tinha que me esforçar e foi difícil pra caramba, meu amigo. Foi difícil pra caramba, sem grana, ter que viajar todo dia, 100 quilômetros ida e volta, porque a faculdade era numa outra cidade, de você que tem que estar contando moedas para poder ver se você vai ter grana para você ir ao mercado, para você vai ter grana de pagar suas contas. Foi muito difícil essa fase, foi muito complicada essa fase. E só passou a ter uma fase no primeiro ciclo da minha vida, passou a ficar melhor depois desta aprovação. Depois de formado, eu fui fazer o concurso para juiz de direito. Me formei, e naquela época era possível, não tinha esse espaço de 3 anos. Acabei aprovando na primeira fase de concurso para juiz de direito. Só que daí anularam 4 questões, e eu aproveitei 2 delas e fiquei com uma questão abaixo da linha de corte. Ou seja, foi talvez a minha primeira frustração, foi meu segundo concurso e a minha primeira frustração. Mas, paralelamente a isso, eu estava estudando, agora sim, mais focado para concurso público, porque quando tu entra num serviço público, quando tu entra num concurso público, eu entrei num concurso para nível médio, para oficial escrevente do Poder Judiciário, mas já pensando nos degraus que eu teria que subir para você ocupar outros cargos que possam te proporcionar mais tranquilidade financeira, mais estabilidade financeira. É como se nós chamássemos de escada para outros cargos públicos. E aí eu estava estudando e fui fazer concurso para o Ministério Público, para esse cargo de assessor jurídico do Ministério Público, e acabei sendo aprovado. Então foi o 3º concurso público e eu acabei sendo aprovado. E também quando eu fui fazer esse concurso público, tu também vai na mesma expectativa, por mais que você tenha estudado, por mais que você tenha se dedicado, por mais bem preparado que você estivesse, você vai naquela expectativa, porra, são milhares de candidatos. Talvez esses candidatos estejam melhor preparados do que eu, tenham estudado mais do que eu, e tu vai naquela insegurança para fazer a prova, o que é absolutamente natural, normal, é uma insegurança, é um medo, talvez até mesmo necessário, porque te deixa alerta, te motiva, te incentiva a estudar cada vez mais. E quando eu fiz esse concurso para assessor jurídico do Ministério Público, eu sabia que eu tinha ido bem, que eu fiz uma boa prova. Mas, cara, tu precisa ver o teu nome na lista dos aprovados. E aí veio a segunda vez que eu tive a felicidade de ver o meu nome na lista dos aprovados. E quando eu aprovei no Ministério Público, aí sim eu pude dizer, a minha vida tomou um outro sentido. Ali, a minha vida passou a ter uma outra dimensão, porque naquele momento eu pude ter a tranquilidade, ter a estabilidade de projetar o meu futuro. O Ministério Público me proporcionou esta possibilidade. E, cara, foram 20 anos no Ministério Público de intenso aprendizado. 20 anos no Ministério Público em que todo dia era uma rotina nova, todo dia era uma demanda nova, tu lidava com várias situações, criança e adolescente, meio ambiente, consumidor, na promotoria criminal, tu lidava com as mazelas das pessoas, tu tinha que defender os interesses da administração pública, você teria que atuar em ações penais e isso te acaba proporcionando a possibilidade de você crescer muito mais do que profissionalmente, mas pessoalmente, porque você começa a tratar as pessoas e ver as pessoas com um máximo de respeito. Porque todo o processo que você atua, você não está atuando diante de um emaranhado de papéis, você está atuando por conta de uma pessoa que está ali angustiada, uma pessoa que está ali necessitando de uma solução para o seu problema. É isto que o Ministério Público me deu de percepção, de você saber que você está lidando com pessoas. Quando você tem essa possibilidade, você cresce, né?
também pessoalmente. Então, quando você se propõe a estudar para um concurso público, por todas as adversidades, por todo o sofrimento, por todo o sacrifício que você está experimentando, você tem que entender que esse sofrimento, que esse sacrifício, que todo esse esforço, ele é para o resto da vida. Seria, talvez, o teu maior investimento. É um investimento da tua vida, concurso público. Então, me surpreende quando as pessoas reclamam de que eu estou estudando demais, que é muito conteúdo, que é muito esforço. Cara, é assim. Você não consegue nada sem dor. Passar em concurso público não é por acaso. Ninguém passa um concurso público por acaso. Ninguém vai passar em concurso público sem reservar um espaço da sua vida para se dedicar àquilo. É como se você reservasse um pedaço da sua vida para não viver. Para não viver. Você não vai viver. Você vai reservar esse espaço da vida para não viver. Para que você consiga, depois de atingir o teu objetivo, retomar a tua vida para o resto da vida. Passar em concurso público é o primeiro dia do resto da tua vida. Quando eu entrei no Poder Judiciário, quando eu assumi no dia 27 de outubro, foi o primeiro dia, 27 de outubro de 2000, foi o primeiro dia do resto da minha vida. Então, todo esse esforço que você está empregando, toda essa dedicação que você está empregando, todo esse sofrimento, essa disciplina, essa rotina diária de estudos intensos que você está suportando, isso tudo vai reverter para que você tenha um futuro bom e feliz. Esse é o teu melhor investimento, é a tua melhor decisão. E eu diria hoje, a tua única decisão.